Então, começando a terceira parte da aula sobre instituições, da aula 3 da cadeira de Introdução à Teoria Política, nós temos então, pessoal, a nossa Câmara dos Deputados, fica lá em Brasília, ao lado do Senado, a chamada Câmara Baixa, tá? Esta Câmara, então, ela é composta por 513 deputados, de 26 estados, mais Distrito Federal, com um mandato de 4 anos. Ok, pessoal? Então tem bastante deputado a nível brasileiro. Cada estado tem um número diferente de deputados eleitos. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos 31 deputados federais que são eleitos todos os anos, né? Muda conforme o tamanho dos estados, né? Existe até uma discussão sobre a proporcionalidade disso, porque alguns estados proporcionalmente têm mais deputados do que outro, o que é um problema no sentido de que, teoricamente, o ideal é que todo brasileiro, um X de votos, por exemplo, a cada 300 mil eleitores, né, nós tivéssemos um deputado, por exemplo, né, só situando um exemplo. Isso às vezes não acontece em estado para estado, porque tem estados muito pequenos que têm 8 deputados, deveriam ter, proporcionalmente, por exemplo, comparado com São Paulo, deveriam ter 1 ou até mesmo 2 deputados, ok? Mas isso é um debate mais específico e existe uma discussão sobre isso, se vocês quiserem. Eu também já trabalhei com isso. Eles têm fraco poder proativo nas políticas, muitas vezes, a Câmara dos Deputados. Como assim? Como eu disse para vocês no vídeo anterior, na parte 2, em geral no Brasil é o executivo que acaba tendo tanto os governos estaduais, prefeitos e também o presidente da República, mas proeminência na proatividade. O que significa isso, professor? Não sei o que é essa palavra. Proatividade é quando tu é mais proativo, no sentido de que tu tem mais a capacidade, né, na aprovação de políticas públicas, tá? E, em verdade, então, ao contrário do nome legislativo, aquele produz lei, né, por excelência, quando vocês vão aprender lá por Montesquieu, na prática, no caso brasileiro, o legislativo tem um caráter menos proativo do que o executivo. Ok, pessoal? Ele também tem um controle de agenda menor. Muitas vezes, isso é uma coisa que os deputados sempre reclamam, o senso comum acha: bah, mas tu lá ficou na Câmara tantos anos, tu não conseguiu aprovar nem 10 projetos de lei, né? Tu ficou na Assembleia, só conseguiu aprovar algumas nomeações de rua, isso aí é bobagem, o custo. Só que tem um problema, pessoal. Muitas vezes, para um deputado individualmente na Câmara dos Deputados conseguir aprovar um projeto de lei a plenário, é muito difícil. Ele tem que convencer os colegas, enfim, ele é só um entre 513. Então, muitas vezes, isso vocês podem perguntar para qualquer um que foi deputado federal, e eu já estive em Brasília, já conheci aquele ambiente lá. Pessoal, é difícil para ele sozinho fazer, né? Como diz o ditado, uma andorinha sozinha não faz chover, não é isso? Um ditado, algo nesse sentido. Então, quando vocês perguntarem para um deputado, falem sobre isso, ele vai dizer: bah, isso aí realmente, o professor de vocês tem razão. Muitas vezes, né, poxa, nós somos um só lá no meio, então eu queria aprovar uma política, por exemplo, específica, né? Então, e algumas políticas mais polêmicas cabem e ficam a cargo mais do executivo, né? Então, algumas políticas que são mais tranquilas, como datas comemorativas, então, etc., que muitas vezes a gente reclama enquanto eleitor, que eles não estão lá ganhando o que ganham para isto, né, pessoal? Então eles têm um pouco controle de agenda, ok? Não só, aqui eu estou falando da Câmara dos Deputados, mas também se repete isto, eu diria, para as assembleias estaduais e para as câmaras de vereadores. Só que daí, claro que tu teria que fazer uma comparação, porque provavelmente deve ter uma diferenciação bastante alta nos estados, algumas assembleias mais proativas, com mais controle de agenda, outras menos, né? E aí já é um trabalho de política comparada, que é uma das áreas da política que eu apresentei para vocês, né, talvez na aula passada, ok? Existem muitas comissões, tá, pessoal? Quando, inclusive, eu faço essa aula presencial, eu até mostro para vocês, né? Aqui, por exemplo, tá em amarelo, ó, vocês podem procurar no site da Câmara, tá? As comissões permanentes, as comissões, Comissão da Mulher, Comissão de Gênero, Comissão da Educação, Comissão da Saúde, Comissão da Bancada Evangélica, Comissão disso, Comissão... Pessoal, que não falta comissão na Câmara, tá? E vários deputados compõem mais de uma comissão, né? Então, geralmente, o deputado compõe mais de uma comissão. Tá? Então, deem uma olhadinha lá, se você se interessar por algum assunto específico, por exemplo, tem questões
que são discutidas, às vezes, inclusive no canal ali, que vocês provavelmente não veem da Câmara, que são debates bastante interessantes, né? Mas claro que são variados, então cada um de vocês tem um interesse específico, mas procure então aquela comissão e veja o que está sendo discutido, quem compõe aquela comissão, se alguém se interessa, por exemplo, pela área da saúde da mulher, por exemplo. Ok? Alta reatividade. O que significa isso, professor? Agora o senhor me confundiu, agora eu já estou querendo prestar atenção no WhatsApp. Sai desse WhatsApp e presta atenção aqui. Alta reatividade significa que, como eles não têm tanto controle de agenda, eles reagem a alguém, no caso, geralmente, ao Poder Executivo. Como assim reagem? Então eles esperam, muitas vezes, vir uma demanda de agenda, de leis a serem votadas, digamos assim, pelo presidente da República, e eles vão responder. Isso não significa que eles vão aprovar, isso é outra discussão, entende? Isso é uma das coisas que eu até falava isto muito em sala de aula, e vocês vão poder debater isto com um cientista político que debate formação da sociedade brasileira. Ele é meio chato, tá? Sou eu, no caso. Mas vocês podem debater com ele o seguinte: não adianta dizer assim, mas o presidente, muitos cientistas políticos brasileiros renomados dizem, o presidente ele tem bastante controle de agenda, ele tem um poder proativo muito forte, sim, mas o legislativo ele reage, ele pode inclusive reagir votando contra as políticas do presidente, ok? Então não significa um grande poder também tu ter um controle de agenda se não consegue aprovar essa agenda, não é verdade, pessoal? Né? Tem tudo isso também. Então não vamos dar mais poder, talvez, do que tem realmente os presidentes da República. O sistema eleitoral para Câmara, Assembleias e Vereança. Por favor, vocês agora vão ser cientistas sociais. Vocês estão passando por uma eleição e vocês têm que ter um mínimo de conhecimento sobre isto. Ok? Eu não vou explicar como eu vou explicar para vocês, e talvez em Teoria Política 3 ou em Formação da Sociedade Brasileira 2, tão minuciosamente. Vocês vão ter um tempo para isto, mas saibam que então, deputados, tanto federais quanto estaduais, e vereadores no Brasil, eles são eleitos por esse sistema aqui, ó, sistema proporcional. Ele não é igual ao sistema majoritário. Repito, ele não é igual. O sistema majoritário vocês vão ter para senador, para governador, para prefeito e para presidente da República. Ok, pessoal? Isto é bem simples. O sistema majoritário ele é muito simples. Quem ganha mais votos chega lá. Quando é governo de estado ou prefeituras acima de 200 mil ou presidência da República, 200 mil eleitores no caso, tem segundo turno. Senão não tem. A maioria dos municípios não tem segundo turno, como é o caso de Erechim, não tem. Mas isso é o sistema majoritário. No sistema proporcional, existe uma coisa chamada de magnitude, tá? Que é o número de vagas, tá? Geralmente que um estado tem direito. Então, no caso do Brasil, é no mínimo 8, como é o caso, por exemplo, lá de estados pequenos como Roraima, tá? Acre, se eu não me engano, também é 8. E 80 deputados, que é a maior unidade da federação, que é São Paulo, tá? Então, como é que tu calculas o quociente eleitoral? Como é que se dá essa eleição proporcional? Então, tu tem um número de votos válidos numa eleição para determinado cargo, vamos supor agora para vereador da tua cidade, tá? Então, daí digamos lá que tenha 1000 votos válidos, ok? E aí tu divide pelo número de cadeiras. No caso, se a tua cidade tiver 10 vereadores e for... Eu vou dar um exemplo melhor, tá? Se for 10.000 votos válidos e tiver 10 cadeiras, isto vai acontecer talvez em algum município, o quociente eleitoral, ele vai ser então 10.000 dividido por 10, ele é 1000, não é isto? Eu sei que eu sou das ciências humanas, mas eu acho que eu não sou tão ruim em matemática, então 10.000 dividido por 10 cadeiras dá 1000, né? Que seria o quociente eleitoral. Ok? Depois, então, para conseguir, a gente pensar a eleição, nós temos que calcular depois o quociente partidário,
que é um pouco diferente do quociente eleitoral. Esse quociente partidário é um mínimo, tá? Que geralmente se faz, geralmente em torno próximo do quociente eleitoral, em relação à eleição. Essa divisão que eu fiz aqui é o mínimo que o partido tem que obter para conseguir a representação, tá? Então é por isso que vocês vejam que nas eleições passadas houve algumas mudanças na legislação, mas isto em essência, que eu saiba, continua igual, né? Muitas vezes alguns partidos muito pequenos não conseguiam atingir esse quociente chamado quociente partidário. No caso dessa cidade, por exemplo, seria em torno de 1.000, né? E aí não consegue eleger nenhum vereador, tá? Ao passo que outros partidos alcançaram, por exemplo, 1.500 votos, mas por causa do cálculo, né, do quociente partidário que eles obtiveram, eles obtêm talvez mais cadeiras do que um partido que às vezes teve, do que um candidato que teve mais votos, só que ele não obteve o quociente eleitoral. Isso é bem confuso, né? Isso eu vou explicar para vocês com mais calma pro futuro, tá? Só saibam que as regras são diferentes entre sistema majoritário e eleições proporcionais, ok? Então nós temos o Senado, que é chamado de Câmara Alta, nas comparações da ciência política internacional. Por que vocês acham que nós temos um Senado, pessoal, e uma Câmara? Por que nós temos, então, duas casas legislativas? Ah, professor, a maioria dos países, eu estava aqui lendo no Google, a maioria desses países, eles só tem uma Câmara. Então significa que nós temos duas só para gastar mesmo e tal, e isso aí tem que acabar o Senado. Calma, criatura, calma! Tu nunca paraste para pensar por que no caso dos senadores aqui, ó, nós temos 81 senadores, mais o Distrito Federal, né? Por isso são 26 mais 27 vezes 3, que dá 81, tá? E o mandato é de 8 anos. A eleição é majoritária e a eleição é simples. Por que vocês acham que mesmo um estado como São Paulo tem 3 senadores e um estado muito pequeno como Roraima, que não tem nem, acho que, sei lá, 500 mil de habitantes, eu não sei exatamente, mas se eu não me engano não tem 1 milhão. Por que tem o mesmo número? E na Câmara não tem. Na Câmara um é 8 e o outro é 80. Tem 10 vezes mais São Paulo na Câmara e no Senado não. Por quê? Pensem. Tá cheirando aí, ó. Tá cheirando, tá todo mundo pensando? Pessoal, é uma coisa óbvia. Nós somos um país federal, tá? Ou seja, a nossa concepção da nossa Constituição dá independência aos entes federativos. Por isto que é importante, por menor que seja, nós podemos daqui a pouco formar um estado, sei lá, com 1.000 habitantes, que seria ridículo, na minha opinião, em termos de custo, mas poderíamos formar um estado com 1.000 habitantes. É claro que, na verdade, isso não é nem permitido, isso é tudo numa hipótese teórica. Mas ele teria também direito a 3 senadores, porque o que o senador representa é a unidade da federação. E aquela unidade é importante para a democracia e para o Brasil não se desintegrar. O Brasil é muito grande, né, pessoal? O Brasil tem 5 regiões bem grandes, tá? Então, por isso é importante vocês saberem diferenciar isso bastante, né? Por isso que o senador só elege 3, né? Enquanto Câmara dos Deputados a gente elege mais, proporcionalmente ao tamanho do Estado. Na relação com o Executivo, é similar à Câmara, tá? A questão do Senado. Alguns assuntos no Senado são especiais em relação à Câmara dos Deputados, como a diplomação de magistrados, a questão do STF, te lembra? Lembram isso? Sabatinar novas indicações de ministros do Supremo Tribunal Federal. Em geral, são mais velhos, tá? Os senadores do que os deputados, têm mais expertise e mais experiente que os deputados da Câmara, e obviamente que para o seu estado dá um destaque maior, já que, por exemplo, no Rio Grande do Sul são 31 deputados federais, ao passo que aqui é somente 3 senadores, né? Então nós temos 3 senadores atualmente no estado do Rio Grande do Sul, assim como qualquer outro estado. Então, isto é importante você saberem, tá, pessoal? Mas no mais, a relação se mantém muito similar à questão da Câmara, de aprovação de leis. Alguns assuntos especiais, alguns ritos especiais que estão na Constituição têm uma diferenciação sim em relação à Câmara,
mas essencialmente um representa a unidade de federação, no caso, por exemplo, representa o Rio Grande do Sul, enquanto o outro, na Câmara de Deputados, o deputado representa o cidadão, ok? Então vamos continuar falando de instituições agora no próximo vídeo.